Agora, olha a dimensão que o Pedro chegou, né? O Vamp até criou tumulto quando ele falou que o Pedro tinha que ir embora, tinha que criar confusão no Flamengo pra sair. Deu uma repercussão. E deu mesmo. E o Pedro decidiu ficar. Olha como o futebol, Vamp, ele dá a volta, assim, muito rápido. Mas assim, quando eu falei o tumulto, pra arrumar o tumulto, por quê? Um jogador bom a gente quer ver sempre jogando. Eu achava injusto ele estar no banco do Flamengo. Pelo atleta que ele é, a qualidade que ele tem. Mas você concorda que no banco do Flamengo ele tem mais chance até de fazer gol do que como titular, do que em qualquer time brasileiro? Pra mim tem. Não vamos esquecer que o Bruno Henrique se lesiona. Então... O Bruno Henrique era titular. No jogo contra o Cuiabá, ele era titular. Ele se machuca titular do Flamengo. Exato. Não, mas olha como o mundo dá voltas. É exatamente isso que eu tô falando. Ele mesmo deu uma entrevista no Globoesporte.com que ele diz, eu mesmo pensei, eu cheguei a pensar se eu continuava ou não. Ele viveu um período ali de indefinição, de dúvida. De repente o Bruno Henrique machuca, realmente uma lesão grave. E aí o Pedro vira titular absoluto, vira o nome do time. Cara, me desculpa. O Vamp até fala, que paixão que você tem pelo Arrascaeta. Somos dois. Mas hoje o Pedro tá até à frente do Arrascaeta. Sim, no momento. O que ele tá jogando, o momento, o Pedro hoje é o cara desse time do Flamengo. É o artilheiro da Libertadores. O Pedro, ele se torna o segundo maior artilheiro da história do Flamengo em Libertadores. Ele igualou o Zico e o Bruno Henrique. Com 16 gols, ele só tá atrás do Gabigol, que tem 27. 27. O Gabigol tá atrás do Luizão como o maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores da América. Ele igualou 16 gols, só que o Gabigol acho que são 27 no geral. Ele tem alguns no Santos. Ele deve ter pelo Santos também. Sim, tem que ver pelo Flamengo. Que aí eu acho que a diferença do Gabigol não é tão grande assim. Ele jogou Gabigol igualou no o Santos Zico do no Jair ano Ventura. passado contra o União La Calera. Foi. Naquele jogo em que o Flamengo empatou por 2-2, se eu não me engano, no Chile. Foi ali que ele iguala o Zico. Né? E depois fez gol contra o Olímpia, fez um monte de gol depois disso. Se bem que eu acho que o Gabigol, tô pensando aqui, acho que no Santos ele não jogou Libertadores, não, porque ele sai no meio de 16 do Santos. Né? Aí em 2016 não jogou, porque o Santos na Copa do Brasil em 2015 perdeu e não classificou. Então são 27 gols pelo Flamengo. Mas ele não jogou a Libertadores de 18. Que ele volta. Que ele volta pro Santos, porque eu me lembro que um dia. Um dia eu tive até uma discussão aí com o Jair Ventura. E o Jair, não, mas o time fez. Porque o time tava mal no Campeonato Brasileiro, né? O Santos do Jair Ventura. Eu falei, mas você tem aí o Gabigol, o Bruno Henrique e o Rodrigo. Mas o Bruno Henrique se contundiu. Mas tudo bem, então você tem o Gabigol e o Rodrigo ainda, o time tá mal. Mas na Libertadores foi a melhor campanha. Cara, mas a gente vai ver aí quantos gols o Gabigol tem pelo Flamengo. O Guilherme da nossa produção vai correr atrás aí pra gente passar. Só que o Gabigol é o primeiro. E o Pedro, ele iguala Zico e Bruno Henrique, com 16 gols. Agora, Vamp, você mesmo que criou confusão, falou que ele devia criar tumulto. Cara, o que falar sobre esse momento do Pedro e é de repente? Tem muito também de confiança, Vamp. O jogador, ele ganha uma confiança e de repente, quando a bola começa a entrar... Porque muito se fala do atacante. Quando a bola entra, não para. E quando também tem jejum, ela não entra. Galera, a gente vai para um break só na rádio, hein? Seguimos no YouTube e na TV Jovem Pan. Fala, Vamp. O Tite que... são 26 agora, né? Convocados para a Copa do Mundo. Tem esses jogos amistosos lá em Paris, né? Contra a Gana, né? E Tunísia. E Tunísia. Essas duas seleções estão na Copa. Na Copa. E pode até se bater com Gana, né? Pode bater com Gana. Eu falo assim, se cair na arneira, não. Se o Tite é inteligente, vê o jogador nesse momento que ele tá vivendo, se botar pra jogar, ele vai fazer gol. Vai. O momento é muito bom. O Pedro sempre teve um momento bom, né? Ele foi convocado, aí teve a lesão. Depois ele foi convocado de novo para as Olimpíadas. O Flamengo não liberou. Foi o Matheus Cunha, campeão olímpico. Começou a fazer gol e aí botou isso em dúvida. Mas o Tite sempre teve bons olhos pro Pedro. Só tava esperando esse momento de ele estar jogando. E outra, é uma palhaçada falar que o Pedro é pior que o Matheus Cunha. O Pedro sempre foi o titular da seleção olímpica. O Matheus Cunha se tornou titular porque o Pedro foi tirado da Olimpíada pelo Flamengo. E o Flamengo tinha todos os direitos. O Pedro é muito mais jogador que o Matheus Cunha.
Pra mim, outros clubes não liberam, né? É isso, o Flamengo não liberou. Pra mim, o Pedro é muito mais jogador que o Matheus Cunha. Ah, mas o Pedro não jogou na Europa. Tá bom, o Matheus Cunha jogou no Atlético de Madrid, não tá jogando nada. Então talvez... Tá no banco. no Hertha Berlim. Nossa. Sim, ué, mas jogou... Não, pera, mas eu concordo com você. Não é problema de... Não é o Hertha. Você tá vendo a marca Hertha Berlim, que obviamente não é lá um clube de primeira grande. Porém, o campeonato que ele jogou é um campeonato que se chama Bundesliga, que é muito forte. É mais difícil você jogar no Hertha Berlim que no Flamengo? Não você é só pode estar de sacanagem isso. com a minha cara. Eu não tô falando que é mais difícil jogar no Hertha que no Flamengo. Então pronto. Eu tô dizendo que ele foi bem na Bundesliga, porque ele jogava contra o Bayern, contra o Dortmund, contra, enfim, o Leverkusen, contra o Leipzig, contra todo mundo. Ele jogava bem. Não. Ele o que atrasou o Pedro um pouco em relação à seleção foi ele não ter, o Flamengo não ter liberado ele para as Olimpíadas. É todo o direito do Flamengo, como todo, não é só o Pedro, outros clubes também não liberaram. Foi o Gerson, não foi? Mas isso atrapalhou ele, a carreira dele, dentro da seleção. Porque ele fica para trás, o Matheus Cunha ganha essa moral, o Gabigol ganha também essa moral, mas nos jogos que joga não vai bem. Né? Isso aí. E o Richarlison foi bem nas Olimpíadas, ganhou a famosa gordura com o Tite. E hoje já brilhou no Tottenham. Fez 2 gols. Primeiro jogo dele na Liga dos Campeões. Foi eleito craque do jogo. Primeiro jogo muito dele bom na Liga dos Campeões. Fez um gol de cabeça, um golaço de cabeça. Que eu até falei assim, pô, mas ele acabou de chegar, o som não vai sair, o Cunha não vai sair, e do jeito que joga com 3 zagueiros, né, 2 alas, digo, quem vai sacar pra botar o... E sacou. Ele tirou o Kulusevski, Bruno, sueco. O Pedro se torna o jogador com mais gols pelo Flamengo numa edição de Libertadores. Ele chega aos 12 gols, Gabigol fez 11 em 2019 e o Zico fez em 2021, desculpa. E o Zico fez 11 em 81. Então o Pedro, nesse momento, se torna o jogador com mais gols pelo Flamengo numa edição de Libertadores. Além disso, o Pedro tem 51 jogos na temporada, 24 gols e 7 assistências. É realmente uma fase impressionante de um cara que vai para a Copa do Mundo, né, Bruno? Vai tá bem claro, o Tite fala nas entrevistas bem abertamente que vai convocá-lo. Sexta-feira tem convocação, ele vai estar lá e vai ter chance de jogar nos amistosos. Não sei quanto tempo, mas ele vai ter chance de jogar e o Tite pretende levá-lo para a Copa do Mundo, né? Só se acontecer algo muito fora do normal, ele não vai ser chamado, ele está num ótimo momento, o Tite quer ter uma opção mais diária, pelo menos uma opção. Bruno, vou te interromper rapidinho pra gente voltar pra rádio. Daronco. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora em todas as plataformas, o Bruno falando sobre essa situação do Pedro e a grande chance dele ir pra Copa do Mundo, porque o Tite gosta muito do camisa 9 do Flamengo. Camisa 9 não, né? Que joga na posição. O Tite gosta e nem esconde nas entrevistas que ele tá nos planos que será convocado. E o Pedro vai ter essa oportunidade nos amistosos, agora em setembro. Aí, claro, ele vai ter chance de jogar, depende dele, depende do desempenho dele nessa reta final, mas acho que é muito difícil que ele fique fora, porque o Tite quer convocá-lo, né? Tem jogadores que, claro, o treinador ele convoca, ele observa, ele dá oportunidade, mas tem alguns caras que o treinador acredita mais. Tem alguns caras que ele convoca, o cara tá bem, deixa eu ver, mas ele não tem aquela convicção de que esse jogador vai ser útil mesmo pra ele, pra seleção. O Pedro é um cara que o Tite acredita que vai ajudá-lo mesmo, ele quer ter uma opção mais diária na Copa do Mundo, num grupo de 26, ele acha importante ter uma opção mais diária. E o Pedro é um jogador que ele quer contar, então ele vai ter essa oportunidade. Acho que mesmo se ele não jogar tão bem ou jogar pouco nos amistosos, dificilmente ele fica fora da Copa do Mundo. O Tite tem vontade de ter o Pedro na Copa do Mundo, então acho que ele tem crédito até para não jogar tão bem nos amistosos, se for o caso. O Gabigol realmente ele tem 27 gols, tá? O Luca aqui da nossa produção me avisou, 27 gols pelo Flamengo. Desde 2019 em Libertadores, ele deve ter 1 pelo Santos, então. Porque ele tá a 1 do Luizão. Outro Estudiantes na Vila. Eu lembrei que eu estava nesse jogo, inclusive. Foi 2-0, um gol dele e um gol do Lucas Veríssimo. É isso, foi o Luizão. 2018. Isso. O Luizão tem 29, o Gabigol 28. Então, o Gabigol podendo igualar esse recorde do Luizão na final da Libertadores, ele que fez gol nas 2 últimas finais do Flamengo. Quer dizer, essa final de Libertadores... finais em que o Flamengo disputou recentemente, só o Gabigol marcou. Verdade. Quer dizer... Foram os 2 gols contra o River Plate e o gol contra o Palmeiras. Só o Gabigol.